EGT é Exhaust Gas Temperature, é a temperatura dos gases de escapamento. Tem que ser fácil de montar e desmontar. O EGT é um excelente indicador se você está chegando no limite. Fala pessoal, sabe onde é que eu tô indo? Gravar mais um episódio do Ensina Kaká Mão na Massa. Vamos dar continuidade à nossa série de vídeos aqui. Pode ver, estamos aqui chegando na oficina aqui, na Kaká Daudi Racing. Vamos para dentro aqui. Para você que está chegando agora, eu sou Kaká Daudi, piloto do Cobalt 245, recordista mundial de arrancada. Estou aqui mais uma vez para gravar mais um episódio da série Ensina Kaká Mão na Massa. Se você não sabe, já tem 30 episódios gravados lá no canal da Fulltech, do Ensina Kaká, não mão na massa, do Ensina Kaká na frente do computador, onde eu compartilho com todos vocês muita informação, muita coisa que eu aprendi com os loggers dos meus carros, tunando o carro de pista, de rua e vários artifícios da Fulltech em si. Para você que já está acompanhando os episódios do Ensina Kaká Mão na Massa, para esse episódio nós iríamos falar de EGT. Então, se você não sabe ainda o que é EGT, EGT é Exhaust Gas Temperature. O inglês está bom e afiado. O que é? É a temperatura dos gases de escapamento. A gente pode tirar muita informação através da temperatura dos gases de escape. E para isso a gente precisa instalar um produto para fazer essa leitura. Na Fulltech nós temos dois módulos para fazer isso. O EGT CAN 8, que a gente pode ler até 8 temperaturas de escapamento ou qualquer uma outra temperatura que acerta um thermal par. Ou temos também o EGT 4, o EGT CAN 4. A gente pode ler temperatura de 4 cilindros no caso, né? 4 termopares, um em cada saída de cilindro. Vamos seguir aqui que eu vou dar um exemplo disso para vocês. Bom pessoal, a instalação dos EGTs, ou seja, a gente chama de EGT aqui no Brasil, mas na verdade o que é? São os sensores termopar. Isso aqui é o termopar do tipo K. Para quem não sabe, tipo K é o termopar, ele tem tipo K, tem tipo J, tem tipo L. O mais comum usado é o tipo K, porque o tipo K ele tem a condição de leitura de 0 a 1000 graus Celsius. Aproximadamente isso, talvez eu esteja errando para um número pequeno aí. O sensor, na verdade, esse aqui é um sensor. Aqui nós temos um conjuntinho que está no coletor de admissão que eu vou mostrar para vocês. Então aqui tem 4 sensores, as 4 tomadinhas, tá? Até um fato curioso, que quando o pessoal está montando essa tomadinha aqui, ela tem um fiozinho vermelho e outro fiozinho, se eu não me engano, amarelo. O sensor termopar tipo K, ele tem essa cor porque ele é do tipo K, é vermelho e amarelo. E o vermelho, quando você for ligar, se atente, porque o vermelho não é o positivo na tomada, o vermelho é o negativo, tá? Então presta atenção nisso. Nesse caso aqui, que eu vou mostrar para vocês, quem conhece esse carro atrás de mim aqui, é o carro do piloto Eder 7, que é feito aqui na oficina, na Kaká Daudi Racing, é o DTA Lite, e a gente usa 4 sensores do termopar do tipo K para ler as temperaturas do gás de escapamento. Cada um está aqui. Nesse caso, quando a gente montou esse carro, ainda não existia o EGT CAN 4, só existia o EGT CAN 8. Então, na verdade, nós estamos utilizando só 4 canais do EGT CAN 8, porque são 4 cilindros. Até poderia utilizar ele também para fazer leitura de outras temperaturas, de admissão, de temperatura d'água, de alguma outra coisa assim. Mas quando existem sensores próprios para isso, a gente utiliza esse. No caso de temperatura do ar, de temperatura d'água, porque eles são sensores mais rápidos do que o termopar. Por que não usa um sensor tão rápido assim, igual esses no escapamento? Simplesmente porque não ia sobreviver ao ambiente. Fato é que a ponta desse sensor aqui, ela esse daqui chama ponta exposta para ter uma leitura mais rápida. Isso aqui vende pelo próprio site da Fulltech, tem venda ou nos revendedores Fulltech. Ele é ponta exposta para dar realmente uma leitura mais rápida da temperatura do escapamento, tá? Vamos dar uma olhada aqui no carro, vem comigo aqui.
O que eu quero falar para vocês é sobre a instalação do sensor. Carro de corrida, e muito provavelmente você só vai instalar isso aqui em carros de corrida, porque é para fazer, nós vamos entrar nesse detalhe, é para fazer o acerto de cilindro por cilindro muito próximo mesmo. Carro de corrida, como eu falei, é um carro que passa por muita manutenção. Nesse caso aqui mesmo, vocês estão vendo, está sem o motor, porque está tendo uma manutenção de motor aqui. Então, como é monta e desmonta, muito desmonta, quando você for instalar esses sensores, pensa nisso, que eles têm que ser fácil de montar e desmontar. Nesse caso aqui, a gente sabe que o coletor de escape fica desse lado, as tomadinhas elas estão feitas e o módulo, olha aqui para vocês darem uma ideia, ele está bem embaixo da caixa de bateria aqui. Ou seja, está bem fácil de ligar, as tomadinhas elas estão numeradas, por exemplo, 2, ele vai vir aqui direto no 2, a tomadinha 1, tá aqui ó, ela vai direto no 1, então fica bem fácil de montar na hora de você precisar de... Então vai tirar para dar manutenção, é só puxar essas tomadinhas, você tira o conjuntinho, certo? Geralmente a gente nem retira ele do coletor de escapamento, ele fica direto no coletor de escape. Esses sensores eles são utilizados principalmente para a gente fazer uma equalização certa da quantidade de combustível por cilindro. E essa quantidade de combustível que geralmente, muito provavelmente é feita pelos bicos injetores, a gente podendo adicionar um pouquinho mais do cilindro 4, tirar um pouquinho mais do 2, alguma coisa assim, nós estamos falando de 2, 3, 5% às vezes por cilindro. Então, se você tiver uma pequena diferença de leitura provocada pela instalação, na verdade, ao invés de você ler o número correto da mistura, essa diferença está sendo provocada por uma instalação e não pela quantidade de combustível que está indo para cada cilindro. Por isso que é tão importante quando você vai fazer a instalação desses sensores, que eles estejam muito bem instalados e corretamente instalados. E o que eu quero falar que é corretamente instalados? Agora reparem que é o seguinte, aqui está a ponta do sensor e aqui no coletor de escapamento, aqui tem o recebedor, a anilha que vai ser soldada no coletor de escapamento. Cada duto tem a sua, tá? Então a primeira coisa que é muito importante, presta atenção nisso. Quando a gente está montando, esse aqui já foi montado, então está só desmontando. Quando a gente está colocando o sensor aqui dentro, a ponta do sensor aqui dentro do duto, ela está saindo só um pouquinho para cá. Ó, eu vou até mexer nela aqui para ver se vocês conseguem enxergar o tanto que ela sai e volta, tá vendo? Ó. Então, o que é muito importante? Muito importante. Que quando vocês estejam fazendo a instalação dos sensores, a ponta de cada sensor esteja para dentro do duto exatamente a mesma quantidade. Então, se essa pontinha aparece aqui 10 milímetros, você vai vir no próximo duto, só vai colocar 10 milímetros, 10 milímetros. Eu, na verdade, quando instalo aqui, eu procuro colocar aqui, se você reparar, tem aproximadamente de 3 a 6 milímetros só. Eu não coloco muito ele para dentro do sensor, porque o calor aqui é extremo. Se você deixar ele muito alto lá dentro do duto, com o calor, às vezes ele pode até envergar a ponta do duto. O que é muito importante, vocês repararem que a distância tem que ser a mesma para todos os sensores. Não adianta nada você botar todas as pontas lá dentro com a mesma distância, só que um sensor está virado assim, o outro está mais para frente, o outro está mais perto do cabeçote. Ou seja, todos eles têm que estar no mesmo alinhamento. Reparem bem, quando vocês estiverem escolhendo a posição para colocar as roscas, se você está deixando o espaço para o prisioneiro entrar no coletor de escapamento, para a porca, para você poder colocar uma chave, porque se você colocar muito perto, você depois não vai conseguir montar e desmontar esse coletor. Aqui mesmo, como vocês podem reparar, todos os EGTs, eles ficam assim, ó. Eles ficam assim. Vou mostrar para vocês. Na verdade eu estou montando ao contrário, né? Porque se eu falei para vocês que o módulo estava ali atrás da caixa de bateria, o 1 na verdade é esse aqui, ó. 1, 2, 3 e 4.
isso aqui vai ficar assim. Então, como vocês podem ver, aqui embaixo não atrapalha colocar a chave, não atrapalha montar o coletor, até mesmo a posição antes de você soldar as roscas no coletor. Às vezes é vantagem você soldar ele a 45 graus, todos a 45 graus, para que não te atrapalhe na montagem, na desmontagem disso quando estiver colocando e tirando do carro. Tá? As tomadinhas todas iguais, estão todos presos juntos, para ficar fácil de montar e desmontar. Uma outra coisa importante para falar para vocês é o seguinte: esses sensores, eles são passíveis de estragarem, é comum. Se você dobrar ele aqui muito forte, você pode quebrar o material que tem dentro dele, ele para de ler. Se ele pode parar de funcionar porque ele rompe a pontinha dos dois fios aqui dentro. Então existem várias situações que ele pode parar de funcionar. O importante é vocês saberem que se o sensor parar de funcionar, você precisa substituir esse sensor por um outro sensor exatamente igual, da mesma marca e modelo que você comprou. Se ele for um sensor diferente, ele muito provavelmente vai dar uma leitura diferente. Isso daí vai te deixar maluco, falando como é que aquele cilindro está 50, 60, 80 graus mais quente ou mais frio que o do lado. Então reparem nisso. Se você não encontrar um sensor idêntico, substitua os 4 sensores novamente, instalando todos na mesma posição, do mesmo jeito. Por que é tão importante assim tudo isso que você falou, a distância correta de cada cilindro, dos EGTs estarem no mesmo lugar, da quantidade que eles estão para dentro? Porque é o seguinte, isso daqui se você não tem experiência, ele te deixa maluco acertando um carro. Tá? Você pode sim muitas vezes encontrar um carro que tem uma diferença muito grande em tamanho de bico, de um cilindro para o outro, e o EGT serve para isso, mas se você já tendo esse tipo de experiência, você já tem que ter a astúcia de que antes de ir no dinamômetro, deixa eu ver como é que estão esses EGTs, porque se eles estiverem na posição diferente, vai te dar dados que são incoerentes com o funcionamento do motor, entendeu? E além disso, como eu já falei para vocês, nós estamos buscando aqui diferença de cilindro para cilindro de 3, 5%, 7 às vezes, tá? Quando é uma coisa muito grande. Não pode existir diferença de leitura na instalação que não seja referente à quantidade de combustível que está passando pelo bico. Não fique maluco se você troca a turbina e seu carro tinha 700 graus Celsius de temperatura de escapamento e caiu para 590. Por quê? A temperatura do gás de escapamento no carro turbo está muito ligada à contrapressão de escape. Quem não faltou das aulas de física lá no 2º, 3º colegial, vai lembrar que quanto maior a pressão, consequentemente maior a temperatura. Então, se você tem maior pressão no coletor de escape, ou seja, contrapressão, obviamente a temperatura vai ser maior. Então você quer saber se você diminuiu a contrapressão ou não. Se você não tem um sensor de contrapressão, é que a maioria desses carros estão equipados obviamente também, é se você aumenta uma carcaça quente, você aumenta uma turbina, você diminui a temperatura de escapamento. E aí é que você começa a tirar os pelinhos na preparação, entendeu? Você está andando numa prova e está falando, nossa, meu carro está lá com 790 graus de temperatura de escape. Caramba, eu vou botar mais combustível para tentar baixar essa temperatura. Mas o carro já está com a sonda super alta. Super alta quer dizer, já está super rico, você vai botar mais combustível ainda para baixar? Eu vou subir um pouquinho o ponto de ignição, para que a ignição aconteça antes e não tão tardia, com o ponto mais retardado, e aumentar a temperatura. Mas, putz, eu já tenho muito ponto no motor. O que isso indica? Indica que a tua temperatura de escape está muito alta, entendeu? Agora, um outro detalhe, para o pessoal fã de nitrometano e tal, as temperaturas que o EGT mostra, elas são variáveis de motor para motor. Como o meu amigo Anderson Dick fala, não existe nada mais diferente do que 2 motores idênticos. Então é o seguinte, o motor, cada motor tem uma temperatura, cada posição. Então você tem que criar uma referência, tá? Só que isso muda de carro para carro. Essa diferença, em alguns, eu tenho mesmo aqui Turbo A Light que anda com 740 e tenho Turbo A Light que anda com 670.
Mas por quê? Eles têm contrapressões diferentes, eles têm turbina diferente, o EGT está instalado em lugar diferente. Então, a partir do momento que você começa a monitorar essa leitura, você vai adquirindo dados e acertando cilindro por cilindro, você vai vendo quanto que o ponto de ignição influencia na temperatura de escape, você vai vendo quanto que o ponto junto com a quantidade de combustível também influencia. Por quê? Um detalhe, se você põe muito combustível e tem um ponto atrasado, você vai falar, mas eu botei muito combustível, a temperatura tem que ser baixa. Não, você está, o que a gente chama de, você está queimando no escape, você tem fogo no escapamento o tempo inteiro, porque você tem muito combustível e essa queima, boa parte dela está acontecendo com a válvula de escape já aberta, o ponto está atrasado, até essa temperatura, mesmo com muito combustível, a temperatura sobe. Então você consegue, isso daqui te dá dados de aprendizado muito importante para fazer um bom acerto de motor. E quando você começa a fazer aquele acerto fino para aumentar mais 2 km lá no final da reta, e mais 2, e mais 2, e mais 2, o que eu falo de acerto fino? Quando você começa a tirar combustível, tira um pouquinho de combustível, atrasa um pouquinho de ponto e vai olhando na vela. Você vai olhar o que? Vela e EGT, entendeu? O EGT é um excelente indicador se você está chegando no limite. Se você tem mais curiosidades, quer aprender mais sobre a leitura dos EGTs, dos sensores de escapamento, tem um episódio da primeira temporada do Ensina Kaká falando só sobre EGTs. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui para você acessar o link aqui, entrar nesse episódio e aprender mais através dos logs, das leituras e ter um maior conhecimento. Você que está aqui pela primeira vez, é muito importante, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal para continuar recebendo essas informações. Para o próximo episódio, nós vamos falar uma coisa muito interessante, o botãozinho do two-step. Às vezes é botão, às vezes é switch, mas acompanha lá que também vai ter muita informação. Obrigado a todos por assistirem. Mais uma vez, eu sou Kaká Daoud.